Olá, meu nome é Eliana Guiar, eu sou professora do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém. Hoje apresento o resumo do texto As Imagens na Educação Infantil, uma abordagem a partir da cultura visual de Susana Rangel Vieira da Cunha. Esse texto, ele faz parte da bibliografia básica da disciplina Fundamentos Teóricos e Práticos em Artes, do curso de licenciatura plena em Pedagogia. Nesta primeira sessão, intitulada Narrativas Visuais, a autora, a partir das imagens presentes no filme Blade Runner, de Ridley Scott, de 1982, ela nos mostra como essas imagens elas influenciam a nossa percepção de mundo e que não apenas há uma narrativa textual, mas também há uma narrativa visual, né? As imagens nos contam uma história dentro do filme. Então aqui nós temos também isso é muito comum para quem está acostumado a assistir filmes de ficção científica. Geralmente é visto como sociedades distópicas, ou seja, sociedades imaginárias, até porque a gente está falando de futuro, mas que são uma crítica aos problemas da nossa sociedade presente, né? Então, nós vemos a questão da fome, da dificuldade de sobrevivência, falta de emprego, densidade demográfica muito grande, muitas pessoas em pouco espaço, a escassez de recursos para a sobrevivência. E contrapondo a isso, nós temos uma pequena elite em ambientes mais claros, as formas mais retangulares, mais precisas, espaços muito amplos e claros, abertos e poucas pessoas. Então há aqui um contraste, né, na megalópolis, ou seja, o que é uma megalópole, né? São metrópoles, é um conjunto de metrópoles e isso amplifica, por assim dizer, esse caos, né, da cidade grande. E por outro lado, nós temos a corporação Tyrell, que representa essa elite dessa sociedade em Blade Runner e também o poder, né, o poder existente aí, porque são eles que controlam os androides. Os androides aqui, eles têm um aspecto humano, inclusive em relação aos sentimentos. Não dá para se perceber quem é androide e quem é homem. Essa ruptura entre máquina e humano, ela se dissolve aqui. E o Caçadores de Androides é justamente isso, porque a corporação Tyrell, ela também ela rege o tempo de uso, né, dos androides. Então, os androides têm um limite de vivência, por assim dizer, né? E quando eles fogem, tentam viver além do que é colocado pela corporação Tyrell, eles são caçados, né, pelos caçadores de android. Então aqui nós vemos nessas imagens toda essa representação que faz parte da obra, né, cinematográfica. Nós podemos ver aqui, né, as duas imagens que reforçam o que foi colocado em relação ao contraste dos ambientes, né, da megalópolis, com muitas pessoas, né, na foto, a imagem em preto e branco. E por outro lado, nós temos aqui dentro da corporação Tyrell, a própria autora coloca que lembra a estrutura das pirâmides egípcias. Temos aqui os androides ainda modelo, né, dentro das caixas para serem visualizados e vemos apenas duas pessoas.
No caso, então, os ambientes representados por estas estruturas visuais objetivas nos levam a interpretações subjetivas, ou seja, as organizações visuais indicam a leitura de um conteúdo, de algo não expresso apenas pelo texto sonoro e dramático do filme. As imagens do filme estão impregnadas de significados que nos dizem coisas a respeito daquele lugar. Portanto, não há neutralidade nestas formas e nas composições das ambiências. Elas nos contam histórias, formulam e distribuem significados. Cunha denomina de pedagogias visuais os processos educativos efetuados pelas imagens e que passam a compor um currículo paralelo, dentro e fora das escolas, funcionando como uma espécie de currículo visual. As pedagogias visuais instituem experiências visuais, modelam a percepção e a apreciação sobre o mundo. Ela é invisível, inocente entre aspas, participativa e eficiente em seus propósitos de simular uma realidade encenada, editada. Ela exemplifica mostrando duas fotos que se contrapõem, uma da Segunda Guerra Mundial e a outra da Guerra do Iraque. E coloca que as imagens que conhecemos sobre a guerra de 60 anos atrás são pungentes de sofrimento humano, ao passo que as imagens veiculadas pelos meios de comunicação sobre a guerra do Iraque se assemelham a um videogame. Então, como construímos nossas percepções sobre estas guerras a partir das imagens? Que interpretações sobre o mundo estamos realizando? Se na seção 1, intitulada Narrativas Visuais, a autora nos falava de modo bem geral das influências das imagens e suas narrativas na nossa percepção, aqui ela começa a enfocar na educação infantil. Mostra 5 fotos de decorações de salas de aula da educação infantil, né? Então, as fotos aqui presentes, elas poderiam ser de qualquer lugar do Brasil ou mesmo do exterior. Também poderiam ser da minha sala de aula, né? No meu caso, eu fiz educação infantil na início da década de 70. A autora coloca, né, o período dela, que foi nos anos 60, seja numa pequena cidade ou numa grande cidade como Porto Alegre, a cidade da autora, ou no meu caso, em Belém. E o mais interessante, independentemente da proposta pedagógica adotada pela professora ou professor ou da escola, né? Seja sócio-interacionista, pedagogia crítica, projetos de trabalho ou pedagogia tradicional, entre outras tantas abordagens educativas que existem. Então, ela nos coloca aqui também uma pergunta para refletirmos. Como e por que há tanta semelhança nos espaços educativos da educação infantil, apesar das diferenças sociais, culturais e pedagógicas das instituições? As produções culturais definem e hierarquizam um gosto, e isso implica em estabelecer diferenças, territorialidade, forças de poder, inclusões e exclusões sociais de quem pertence e quem não faz parte daquela esfera sociocultural. Ao adotar padrões visuais, estéticos, midiáticos, sejam eles quais forem, as professoras pressupõem que as crianças apreciem eles naturalmente, como se estas imagens fizessem parte do gosto infantil. Entretanto, este gosto não faz parte de uma natureza infantil. Ele é programado e aceito
sem um posicionamento crítico pelas professoras infantis que dignificam as imagens, transformando-as em totens de adoração nas ambiências das suas salas de aula. Na seção 3, Cenários da Infância, a autora nos coloca que os artefatos que compõem as ambiências das instituições de educação infantil constituem um cenário educativo, no sentido que estas formações imagéticas exercem várias formas e funções pedagógicas. Portanto, devem ser entendidos e analisados como um dispositivo cênico-pedagógico, como um dos instrumentos que compõem a educação infantil. Por isso, é importante compreender o instrumental dos cenários infantis como símbolos emblemáticos da nossa cultura, analisando os significados dos vários dizeres contidos nas imagens das salas de aula. Que dizeres perpassam os cenários infantis? Como eles produzem conhecimentos? Que conhecimentos? Quem fala? O que fala e por que fala? A quarta seção, intitulada Imagens Totem e Designatórias, nos coloca que na maioria das escolas infantis, a organização dos cenários das salas de aula se faz em dois grupos de imagem. O grupo das imagens principais, que em geral são as personagens símbolos das histórias populares infantis, como as da Mônica, Sítio do Pica-Pau Amarelo e as de Walt Disney. E o grupo de imagens designatórias que estão relacionadas com as histórias. As imagens principais, as quais denomino de imagem totem, são de tamanho grande, ficam posicionadas em lugares privilegiados e, a meu ver, são as protagonistas do cenário e da própria sala de aula. A relação que as crianças estabelecem com as imagens acontecem de um modo quase imediato de aceitação, uma vez que as imagens totem e as designatórias participam do jogo simbólico infantil. Entretanto, existem diferenças entre o jogo simbólico desenvolvido pelas crianças com outros elementos, como, por exemplo, uma vareta virar um príncipe, ou com estas imagens que carregam significados cristalizados em torno delas. No jogo simbólico elaborado pelas crianças, com elementos variados, os significados são mutantes, camaleônicos e com isso são criadas outras possibilidades de escolha, de reelaboração e criação de novos significados, ao passo que os significados das imagens midiáticas são fixos sobre si mesmos, com pouca possibilidade das crianças elaborarem outras leituras. Nas considerações finais, a autora encerra nos colocando que neste processo de sucessão de imagens semelhantes, o espaço para o estranhamento, para as interrogações é mínimo. O olhar rápido, adestrado e conformado que está sendo constituído nestes locais educativos impede o trânsito dos diferentes modos de ver. As práticas do olhar produzida pelas produções visuais midiáticas são de dócil adesão e não de questionamento frente ao visto. O espaço para o estranhamento é mínimo, tendo em vista as estratégias envolvidas na captura do olhar, como os significados binários, estruturação formal simplificada e a insistência e regularidade constante de determinados repertórios. Este olhar reduzido de possibilidades é ensinado pela cultura midiática como um olhar consumidor de qualquer coisa, faminto, veloz, navegante, que não fixa detalhes, não vasculha, não discrimina. Os cenários das escolas infantis contribuem efetivamente como um dos modos das crianças e professoras constituírem seus modos de ver e de ser, de ler e elaborar imagens, de pensar e de imaginar. As escolas em geral, e em especial as escolas infantis,
poderiam realizar um trabalho na contracorrente das pedagogias da visualidade que circulam nos mais variados meios, no sentido de pensar estratégias e viabilizar ações para que o olhar possa ser provocado, mobilizado, surpreendido, tornando-se crítico e sensível ao mundo, às outras imagens e aos outros. Por fim, apresentamos a referência desta obra. Também ela se encontra na descrição desse vídeo. Muito grata, até a próxima!